Amigos aviadores, é indiscutível saber que a aviação é uma atividade que partiu do esforço em comum de diversas pessoas, próximas ou não, ao redor do mundo todo, às vezes perto, às vezes separadas até por um oceano, conseguiram levar a aviação de como foi apresentada ao mundo no campo de Bagatelle até como a conhecemos hoje. E é por saber que o esforço desses pioneiros, que decolagem após decolagem, voo após voo, trouxeram a aviação de como era no passado até o modo seguro que a conduzimos hoje. E é por saber disso que a Abrapac começa, a partir dessa entrevista, um projeto que busca resgatar a história da aviação brasileira através de quem a vivenciou no passado, para poder mostrar às gerações atuais como era voar antigamente. Estamos aqui com o comandante Roque, 94 anos, natural de Montenegro, Rio Grande do Sul. Sua carreira começou nas linhas aéreas brasileiras e Pan do Brasil. Vai hoje contar um pouquinho da sua história para a gente. Comandante, como e quando foi o seu primeiro contato com a aviação? Como isso despertou o seu interesse para seguir essa profissão? Eu fui bafejado por uma série de circunstâncias favoráveis que eu estava no lugar certo, na hora certa. Quando tinha 16 anos, eu trabalhava no Rio Grande do Sul, na cooperativa dos ferroviários. E na margem direita do Rio Guaíba. Bem na frente tinha a estação de hidros da Pan, que vinha um baby clipper, pousava lá pelas 4 horas, 5 horas e pernoitava. E tinha uma estação de rádio, evidentemente. Então, eu fiz amizade, via quando pousavam esses aviões e quando decolavam. Era um espetáculo para mim, eu fiquei fascinado com aquilo. Fiz amizade com o radiooperador, que era a pessoa responsável pelos aviões quando estavam em terra, na água, né? Porque eles avançavam, davam hidroventos. Então ele tomava conta disso, fiz amizade com ele. Era um radiooperador muito hábil, foi campeão mundial de telegrafia, recebia mais de 100 palavras por minuto e uma pessoa muito interessante. Ele me deixava entrar no avião, ia comigo, mostrava tudo lá dentro e ainda me oferecia alguma coisa de lanche e tal, que servia nos aviões, tinha sobrado lá. Então eu achava aquilo muito interessante. Mas o meu sonho era fazer um voo naquele avião, e isso não era possível. Então, foi durante a guerra quando surgiu uma campanha do Assis Chateaubriand para que se desse asas ao Brasil. Então isso empolgou todo mundo, o sentimento patriótico, daqueles hinos que a gente cantava no colégio e tal, o Brasil entrou na guerra. Bom, com isso vieram os aviões para treinamento nos aeroclubes. E no Aeroclube do Rio Grande do Sul, sediado em Canoas, nessa época, na base aérea que era Canoas, naquele tempo, na base aeronáutica. Ali, então, eu recebia instruções do comandante Cerqueira Leite, que foi comandante da Pan também posteriormente. Ele me esperava no verão, porque eu trabalhava durante o dia, não tinha dinheiro para pagar a hora de voo, e pouca coisa que eu tinha, ele me esperava, além do expediente que o sol se põe muito tarde, então me dava instruções de pilotagem lá. E qual avião que era? Era o Piper Cub. Então solei com 7 horas e meia, naquele tempo era possível solar com isso. E me dei muito bem, ele foi um bom instrutor e acabei tirando o brevet. E quando tirei o brevet, eu consegui, mas antes de prosseguir a minha trajetória em aviação, aviação comercial, eu entrei na Vale Aerosport para fazer curso de planador de alta escola. Tem um artigo sobre isso.
Então, dos contatos que eu tive lá, era muito pequeno aquilo lá. Predominava alemão ou filhos de alemães. Eu era o único brasileiro, como foi o comandante Lili de Souza Pinto, pai do Fernando Souza Pinto da TAP. Então, nesses contatos todos, esse curso que eu fiz lá, um dia as condições favoreceram e eu consegui que o Lili voasse comigo para fazer um voo de planador. As condições para o planador eram ótimas porque ela tinha cúmulos grandes, com grandes ascendentes, e o único avião que pousava lá já tinha pousado. Então conseguimos bater o recorde sul-americano de altura em planador, que tem um artigo que eu escrevi aí a respeito. Bom, dali eu fiquei conhecido porque esse recorde foi publicado, reconhecido e publicado nos jornais. Então foi minha primeira aparição. Bem, quase morremos daquilo. Entramos no CD sem querer. Ninguém sabia qual era o instrumento, inclusive ele, né? Nem eu, nem ele. E, bom, dali eu quis me aperfeiçoar e quis fazer carreira na aviação. E o comandante Rulo, que era o piloto-chefe lá da Varig, me aconselhou: olha, aqui na Varig você não vai ter chance, porque a companhia é pequena, tem muitos filhos de alemães aqui, vai para o Rio. Tá bem, eu peguei o conselho dele e me mandei para o Rio. Mais adiante eu consegui fazer piloto comercial. Meses depois eu consegui fazer. Não existia cursos de aviação. Todos os pilotos eram autodidatas. E sempre tinha um piloto comercial da ativa voando que se prestava a dar aulas para uma pequena turma que tinha lá. Então, ele nos ensinava navegação, ensinava, enfim, tudo que era... E o material para estudo, como é que é? Eram livros que vinham de fora? Não tinha, era um fragmento. Eu pegava um daqui, da Argentina tinha muita coisa. Então, nós nos baseávamos naquilo. E a aerodinâmica é igual em qualquer idioma. Então, nós estudávamos com aquilo. E os trâmites de velocidade, aquelas coisas, bem, os rudimentos de aviação comercial nós aprendemos lá e eu consegui ser aprovado. Então, podia voar como piloto comercial, remunerado, evidentemente. Entrei na Cruzeiro do Sul, onde fiquei lá uns 2 anos, voando JO-52. O Cruzeiro tinha sido contratada pelo Ministério da Guerra, que naquele tempo não existia aeronáutica ainda. Eu vou recém-formado, a aeronáutica foi em 1941, isso aí monta 1942. Nesses voos que eu fiz na Cruzeiro do Sul, fiz um patrulhamento, porque esses aviões eram fretados pelo Exército e o governo americano para levar mantimentos, levar suprimentos para o pessoal lá que estava construindo o aeroporto de Fernando Noronha. Nesses voos que eu fiz para Fernando Noronha, a gente fazia patrulhamento também, porque estava infestado durante a guerra, aquilo era zona de guerra e estava infestado de submarinos alemães. O copiloto olhava para o lado direito, o comandante olhava para o lado esquerdo, mas era assim, um na frente para o lado direito e o comissário lá atrás para o lado esquerdo, durante o voo. Não tinha nada para fazer, então fiz isso aí uns 15 voos para lá, a serviço do governo brasileiro e do governo americano.
Então lá instalou-se o aeroporto e tal. Quando acabou a guerra, eu tenho aí um atestado com uma certidão de que eu prestei serviço de guerra. Com isso, eu tenho uma aposentadoria muito boa como ex-combatente. Como ex-combatente, e ainda tenho uma carteirinha de herói nacional, né? Então, dali, eu fui para Linhas Aéreas Brasileiras, que estava iniciando, tinha acabado a guerra e sobrou muito material lá em Natal, que era a maior base americana fora dos Estados Unidos, que era chamado Trampolim da Vitória. Esse tempo foi muito, assim, tumultuado, né? Porque uma confusão enorme se instalou na aviação brasileira. Porque aquele material todo que sobrou, os Estados Unidos não queriam levar de volta. Então, eles venderam o que puderam. Você comprava um avião por preço de um automóvel. Comprava um C-47, né? Uhum. Então, ficou inundado isso. Nós devemos ao C-47, o pessoal ter aprendido a voar por instrumento, e o desenvolvimento aeronáutico comercial do Brasil. Muitas cidades conheceram, bem do interior, conheceram o avião antes da bicicleta. Então, era comum a gente pousar em alguns determinados lugares, que onde os índios compareciam lá para ver, que ofereciam as flechas e árvores e tal, isso é um presente para você, custa R$20. Era uma coisa assim, né? Bom, foi nessa época, então, que formaram-se 47, cerca de 47 companhias de aviação. O DAC era muito pouco exigente, praticamente não tinha exigência. Era só, olha, eu quero abrir uma linha São Paulo, Rio, São Paulo, Bauru, Cuiabá. Muito bem, era só requerer, praticamente era só isso. Só requerer e começava a voar quando eu dizia, a partir do dia tal, o seu horário foi aprovado, podia voar. E esses aventureiros compraram os aviões muito baratos e formaram 47 companhias. Com o slogan deles, ninguém entendia do assunto. Eles iam ganhar dinheiro, nem que fosse honestamente. Então, isso realmente aconteceu. No final, ficam reduzidas a 7 companhias. E deu muito acidente e tal. E as exigências, tanto para o funcionamento da empresa como para o treinamento de pilotos, Baixíssimo. Baixíssimo. Né? Praticamente, o cara saía de cara no avião, às vezes nem fazia exame, nem tinha examinador da aeronáutica, porque a aeronáutica está começando também. Entendi. Então foi um período bem de aventureiros. A partir de que momento o senhor acha que as coisas começaram a tomar um rumo um pouco mais profissional para a aviação comercial? A aviação comercial organizada foi quando elas começaram a falir, né? Esses aventureiros caíram fora. E aí, então, começou a exigência, porque aqueles erros todos cometidos serviram de escola para as autoridades o que deveriam fazer face ao que tinha acontecido. E então melhorou bem, ficou exigente, às vezes até exigente demais, mas o nível de conhecimento também melhorou, porque começou a abrir escolas de aviação e o sindicato também, o sindicato fez, e a Associação de Pilotos fez com que se melhorasse o padrão. Eram dadas aulas para o pessoal todo, que então ia mantendo um padrão. E a companhia que servia de exemplo era a Pan Air.
porque a Pan era subsidiária da Panamérica e a Pan operava dentro do padrão da Panamérica, que tinha, inclusive, checklist, que nos outros aviões não tinha. Não tinha checklist. O JU... Uma coisa inimaginável. Não dá para entender, né? O JU-52, por exemplo, ele não tinha... o freio dele era ar comprimido. E o freio era na manete. Então, você para a esquerda puxava a manete. Mas tinha que abrir o ar. Às vezes esqueciam, pousavam e... Cadê o freio? Aí eu... Cara, abri lá. A partir de que avião que começou a ter freio assim, um pouco mais com essas características atuais? Eu acho que foi lá pelo 17, eu não me lembro bem que ano. Mas nessa geração, DC-7, Constellation? No Constellation não tinha, só o Super Constellation tinha. Bem. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, comandante, que é comparar como era voar nessa época com tripulações mais complexas, no sentido de número de tripulantes. Engenheiro de voo, navegador, radiotelegrafista de bordo. Como era conduzir um voo com uma equipe grande de pessoas para fazer o trabalho que hoje computadores e sistemas mais modernos fazem, o serviço desses outros tripulantes que hoje praticamente não existem mais. Como é que era? Tinha uma tripulação de Constellation de 43 passageiros. Tinha 2 radiooperadores, 3 pilotos comandantes, primeiro oficial e segundo oficial. Tinha 2 mecânicos de voo e tinha radiooperador e comissários. Tinha 4 comissários. Então a tripulação quase que ganhava do número de passageiros. Mas dava resultado porque, como eu disse, eles cobravam, eles faziam os cálculos da passagem muito bem feitos, que as companhias floresceram, compraram mais aviões maiores e tal, e entraram na era do jato. Assim se voava naquele tempo. Era exatamente aí que eu queria chegar. Hoje, por exemplo, a cada dia decolam só dos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro mais de 70 voos com destino apenas à Europa e aos Estados Unidos, todos os dias. Como é que era o voo intercontinental naquela época? Qual era o processo de um Constellation sair aqui de São Paulo ou do Rio e chegar na Europa? Interessante isso, né? Saía do Rio, 22 horas depois estava pousando em Lisboa. A etapa era 4 horas e meia até Recife, 7 horas e meia a travessia do Atlântico e mais 6 horas e meia para Lisboa. A travessia do Atlântico era até Dakar? Então, esse voo, a travessia do Atlântico chamava-se isso, né? Essas travessias, a navegação era uma coisa quase que impossível de você imaginar hoje. Tinha um navegador e a navegação no Atlântico era feita astronomicamente. Então, os pilotos tinham que ter o curso de navegação astronômica. Bem, os radiogonômetros só davam um sinal uma meia hora antes, ele começava muito fraquinho e oscilava mais do que o contagio. Então, ele ia ficando mais firme à proporção que se aproximava de Dakar. Então, ali tinha uma frente equatorial que, ida e volta, ela estava sempre um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do Equador, mas sempre estava ali. ITCZ, né? A zona de convergência intertropical. Aí a gente rebolava, porque você tinha que fazer um fixo astronômico. O fixo astronômico, um bom navegador levava 28 minutos para fazer esse cálculo. Essa navegação era realmente problemática. Nunca a Pan teve mais de 7 mil travessias. Eu fiz 3. Não teve acidente, não teve nada. Nunca teve um acidente. Teve parada de motor, tudo mais. Então, para Dakar não tinha nada. Só tinha Fernando Noronha,
que a gente passava ao largo e mais nada. Agora, a gente tinha a posição dos navios. Sim. Então, calculava a rota dele, onde a gente podia se aproximar, pousar na água perto de um navio. Ah, perfeito. Então eles funcionavam como um suporte na travessia em caso de uma normalidade. Era raro, não era todo dia que tinha isso, não. Uhum. Então a gente sabia exatamente onde estava o navio, porque numa emergência pousa perto do navio, ainda há alguma chance, né? Perfeito. E na Europa, então, é que a gente tinha contato com radar e tal. Ah, puxa, Aí era uma maravilha. ah, que coisa. Eu me lembro que uma das maiores emoções eu tive ainda como copiloto. Decolamos de Lisboa para Paris, Londres. Então, eu estava lá. Quando chegamos perto de Paris, está tudo fechado. Fechou praticamente a Europa inteira. E o comandante era um holandês, Lodisen. Esse era um senhor piloto. O cara era muito bom e bom comandante, um líder tranquilo, jamais levantou a voz, só pedia por favor e aprendi muita coisa com ele. E ele tomou-se de amizade por mim e me dava muito treinamento. Então, Paris estava assim, com coisa de 100 pés de teto. A gente não tinha hábito dessas modernidades de hoje, não tinha, né? Era arco e flecha naquele tempo. Então, ele me deu o pouso. Aí eu fiz a aproximação, segui as instruções do radar. E só para que a gente possa entender que tipo de aproximação que o instrumento foi feito, radar? Radar. Seguindo as instruções do controle. ILS e radar, né? Perfeito. Mas o operador de radar era um camarada, um psicólogo também, né? Porque pelas reações do piloto ele mudava a voz ou ele seguia, ele está errado, mas ele está indo para o rumo certo. Então não falava mais para o piloto, né? Agora, quando ele chegava, cara, tá bem, mantenha isso e tal. Bem, e altura e tudo mais. Eu fiz então a aproximação, seguindo as instruções, e ouvi um negócio inusitado que esse comandante me disse, nunca ouvi isso. Quando eu posei, era um PCR, era o nosso avião. Congratulations, PCR. It was a very, very good approach. Poxa! Inesquecível, né? Como copiloto vi isso, né? E o meu comandante ficou muito feliz, me cumprimentou muito por isso. Então, essa experiência a gente pegava lá, né? Porque aqui não tinha nada. Quando foi o seu primeiro comando, ou seja, a sua promoção para comandante? Foi em que equipamento? O senhor se lembra desse voo? DC-3, na Panera. Quer dizer, eu tive, da linha zero de brasileiras, eu fui comandante, mas ali eu não me considerava comandante, porque eu não tinha experiência nenhuma, não tinha capacidade para ser comandante. Então eu não me considerava comandante porque aquele não era padrão, mas também não tinha como confrontar. Só os amigos da Panera que falavam o padrão Panera, é assim, Então a Panera fez os manuais que foram copiados por todas as empresas, inclusive museus portugueses. Então era um negócio pitoresco a gente olhando de hoje, mas era o que tinha disponível. E a carreira de piloto, você sabe muito bem que você às vezes é apanhado em situações que, se eu tivesse mais 500 galões, mas não tem não. É com isso que está no painel que você tem que resolver a sua vida. Você vai ter que tomar uma decisão a menos pior. Às vezes não tem, não? Mas ele está sozinho com ele mesmo. Ele é árbitro do próprio destino. Tem alguma situação de voo que tenha sido um pouco mais crítica, que o senhor se lembra? Tem. DC-3,
eu, se soubesse que ia pegar um outro temporal igual a esse, uma linha de CD, como eu peguei com a Transbrasil, naquele tempo era Sadia, no oeste de Santa Catarina, eu nunca mais entrava num avião. Essa foi realmente, eu vi a morte perto. Eu ia para Joaçaba, de São Paulo para Joaçaba. Aí, entrando no estado de Santa Catarina, começou a linha de CD. E ela não tinha, olhar para todo lado não tinha saída. E eu também não sabia se o Joaçaba estava aberto, porque não tinha estação meteorológica lá, e a estação que tinha era da Cruzeiro do Sul, que quando pousava o avião da Cruzeiro do Sul, eles desligavam, inclusive, o rádio farol. Ou seja, quem viesse depois, azar, se virar para pousar. Então, eu fiquei veterano nisso, segui o Rio do Peixe, quando eu via aquela coisa da feira, eu ia pelo lado do Rio do Peixe, às vezes mais baixo do que as laterais, as montanhas, os morros. Bem, essa linha de CD, eu peguei tudo que você pode imaginar de mal, de turbulência mal. O velocímetro era uma mancha no painel, porque tanto que temia, né? E as atitudes anormais que o avião entrou, eu estava com um copiloto muito inexperiente, então só tinha um recurso para gelo, para essa coisa, era o aquecimento do carburador, só isso. Não tinha anti-ice, nem pensar, porque eles tiravam tudo dos aviões, porque aquilo era um peso e no Brasil não precisava tanta frescura, né? Eles achavam. E piloto automático, tiravam tudo. Bem, os aviões eram bem desprotegidos com isso. E eu peguei, eu estava voando, parece que 7.000 pés. Eu fui parar em 18.700 pés sem querer. Porque a situação era a seguinte, no DC-3 é 250 graus a temperatura normal de voo. Então, quando nós entramos nisso, caiu a temperatura, uma barbaridade. Né? E eu não conseguia descer, eu não conseguia evitar de subir, porque quando eu metia o nariz embaixo, a temperatura dos motores caía. A velocidade aumentava. Né? Uhum. E outra coisa, naquela turbulência eu não podia voar mais veloz. Uhum. Eu estava numa situação bem complicada. Difícil. Então eu estava procurando uma brecha aqui, ali e tal. Nada, não via nada. E numa daquelas, não sei em que altitude foi isso, os dois motores pararam. Eu não ouvi mais barulho do motor. Eu sempre ouvi falar em silêncio de morte ali, eu aprendi o que era. Mas foi uma coisa de 2, 3 segundos. Mas pararam, os dois pararam. E gelo formando, né? O aquecimento do carburador no esbarro. Essa situação eu não sabia mais. Eu ia ali, é como a história do sujeito que está levando um burro numa roda de boxe, pá, vai cair ou não chegar a cair, porque o outro estava absorto. Eu me sentia assim, desnorteado. E a situação era realmente séria. Aí, eu acho que foi o único caso que quem nos dava cobertura de voo era a VASP. Uhum. Eu mandei, então, um SOS. Avião em voo não adianta nada, sabe? Sabe our ship, né? Não adiantava coisa nenhuma, porque... Você está em voo aí? Estou em voo e ninguém pode... Era só para saberem que eu não morri de barbeiragem, né? Porque a conclusão mais simplista é a cobertura. Não tem elemento para saber com a... O senhor quis mostrar que até aquele momento estava com o controle e o comando do avião. Estava assim. Não, mais ou menos, né? O CD mandava mais do que eu.
O controle nem tanto, mas o comando sim. Ah, sim. Pois é, mas e qual foi o desfecho? Como teve foi? uma hora que eu pensei que eu fiquei com medo de ter medo, mas não tive. Não tive. É uma segunda natureza, é uma reserva psicológica que os pilotos, que todo mundo tem, especialmente os profissionais de aviação. Então, não sabia mais o que eu ia fazer. Puxa, vai para cá, vai para lá. Aí, lá pelas tantas, deu essa raivada de gelo nas asas, formou tudo. Então, tudo que não presta estava ali. Então, eu disse, essa é a minha última viagem. Pensei, é interessante. Nesses momentos de medo, que você vê a coisa séria, passa um trailer da sua vida, das coisas mais importantes ou menos importantes, passa assim, passa na cabeça da gente. Então eu lembrava de coisas que normalmente nem me vinham à memória assim. Bom, mas não se assustem porque eu estou aqui, eu sobrevivi. Chegou uma hora e disse, vou segurar aqui nesse rumo, seja o que Deus quiser. Aí melhorou um pouco e tal. Eu fui onde é que eu estou? Não tinha nada, eu desliguei já todo. Se desse um raio lá, queimava tudo, aí eu ia ficar sem comunicação. Então, cheguei desligado. Desligando tudo. Quando melhorou um pouquinho, nós chegamos. Aí, vamos ver onde eu estava. Eu estava em Itajaí. Em vez de voar para o oeste, eu fui para o leste. Com aquelas manobras todas e o deslocamento à frente da linha de CD. Fui para lá. Bom, aí me aproximei para posar em Curitiba, porque aí eu estava por baixo, né? E a linha de CD já tinha passado. Aí, então, eu estava um bagaço mesmo, com 19 passageiros. Bom, aí me aproximei para pouso, quando eu estou na final curta, entrou um teco na minha frente e pousou. Me deu vontade de pousar em cima dele. E sem comunicação, sem nada, né? Pousou lá, eu tive que arremeter, voltar e pousar. Aí, a minha perna tremia. Quando eu saí do avião, a minha perna tremia. Lá dentro. Bom, depois, então, eu expliquei para o passageiro, desculpe, que aconteceu isso e tal. Um passageiro me disse, mas não é sempre assim? Ele voava pela primeira vez. Ele disse, não, uma senhora que estava grávida perdeu o filho. Eu chamei a ambulância, veio tudo, né? E levou a senhora para o hospital e ela perdeu a criança. Comandante, em 1952 teve uma greve na Paner que ficou muito famosa. Queria que o senhor contasse para a gente o que aconteceu. Bom, essa greve foi chamada greve da galinha podre. É impróprio isso, porque eu não escrevi isso e a imprensa publicou como se eu tivesse escrito. Bem, a história toda começou porque nós tínhamos um diretor de operações que não era qualificado para isso. Ele era bom piloto, mas não tinha a menor experiência, não tinha a menor habilidade para lidar com um grupo de voo. Que o grupo de voo, você sabe, se você tratar bem, ele vai ter a colaboração de todo mundo. Se ele se meter a besta e perseguir pessoas, ele vai criar um problema para a empresa, não é para ele, para a empresa que ele vai dar um prejuízo grande. Foi o que aconteceu lá. A Paner tinha lá um diretor de operações que era um sujeito, como eu disse, desqualificado, não era para essa função. E criou uma animosidade entre os pilotos e a chefia. Tá todo mundo insatisfeito com ele. Quando alguém cometia alguma coisa que desagradasse, alguma indisciplina, um troço qualquer,
ele suspendia por 15 dias. Aí o pessoal, amigo, né, aquilo ia para a vista dele, era uma mancha. Então, o pessoal, amigo do Bonito, ia lá, Abrunhosa, por que você fez isso? Puxa, é um cara bacana, ele tem família, vai ficar desempregado. E disse assim, resumir a coisa. As turmas deixam disso, que ela. Mas está bem, eu vou anular essa punição a ele, mas ele tem que vir aqui me pedir. Porque ele precisa aprender que eles têm que dançar conforme a música que eu toco. Era um negócio assim. Bom, o pessoal chegava lá e tal, se humilhava. E aí eu fiz um repórter durante uma viagem com esse clima. Eu reportei que o repórter era uma coisa confidencial, interna da empresa, mas foi parar nos jornais, nos anais da Câmara, porque deu para a Comissão Parlamentar de Inquérito, a minha demissão, caiu toda a diretoria e tal. Bom, então, continuando, eu escrevi que eu saía de Recife para Belém, noturno, saía às 7 horas da noite, 7 horas da tarde, ele é claro. Então, pousando em todas as principais cidades. Ia chegar lá em Belém, coisa de meia-noite, 1h. E eu reportei que tinha tido como refeição uma marmita com uma galinha com mau cheiro e uma banana, não sei o quê. Então pedia que ele me respondesse. Aí foi a maldade que eu fiz lá. Por escrito, como devo proceder em tais casos. Se eu devo viajar sem me alimentar ou se devo parar no primeiro porto e providenciar uma refeição de acordo com as minhas necessidades e a responsabilidade do cargo que eu estava exercendo, a função que eu estava exercendo. Não tinha resposta, não podia responder nenhuma coisa nenhuma. Então a Abrunhosa considerou aquilo uma linguagem descabida, uma indisciplina. Aí ele suspendeu uma carta, suspendendo por 15 dias. Eu tinha que assinar de acordo, que eu estava suspenso por motivos que eram do meu inteiro conhecimento. Para lá, ele pode alegar que eu roubei a mala do passageiro, então, assim, né? Eu peguei a carta e disse, olha, eu vou levar para o sindicato, eu vou ver se eu posso assinar isso. Podia, o sindicato depois me disse, podia, mas eu não sabia. Aí, peguei a carta, dobrei, botei no bolso, você não pode sair com essa carta, você tem que assinar. Tá? Aí um colega meu disse assim, estão querendo isso mesmo, me dá 15. Pegou a carta, devolveu para ele. O cara ficou uma fúria. Isso foi numa sexta-feira à noite. Tinha uma reunião, nós tínhamos uma turma lá da Panela, muito amiga, o pessoal, eles me adotaram na turma, porque eram todos pilotos que fizeram curso nos Estados Unidos durante a guerra e tinham um padrão muito alto. E eles me adotaram, eu não tinha o padrão deles, mas eles me ensinaram tudo, eles me tratavam como se eu fosse filho deles. A nossa idade era igual, mas eu caí nas graças dele. Então, o pessoal, eu estava lá em casa jantando, quando chegou um telegrama, que eu estava demitido e que eu deveria comparecer ao departamento pessoal para aquelas providências normais. Aí, um colega, parente, o comandante Parente, Lauro Parente, de Brito, que era um pilotaço, aquele cara, ele olhou e passou de mão em mãos, a Panela parou. Aí os outros disseram, também acho que sim, tá. Resultado, quando o negócio foi divulgado,
a turma do Deixadiço foi lá e tal, se ele voltar aqui, ele anulava o passe. O herdeiro de perigo, mas não me humilho para esse indivíduo de jeito nenhum. Aí foi tudo dente. Nessa altura, o Omar Fontana tinha feito amizade com esse grupo, que não vou dizer que era uma elite de pilotos ali dentro, não tinha isso, mas era um grupo mais unido. E, coincidentemente, eram expressões em aviação, por causa do padrão de operação deles. E, como eu disse, o padrão brasileiro aqui, das companhias aqui, nem checklist tinha. Né? Então, esse pessoal não, essa era outro nível. E eu fui recebido muito bem lá. E nessa reunião, então, eles praticamente decretaram a greve. Né? Aí, movimenta esse negócio todo, vão lá, pede para ele, eu lá. Mas de jeito nenhum, não vou mesmo. Paguei caro com isso. Mas não podia fazer isso. E ele precisava também de uma lição. Só que eu não sabia que eu ia pagar tão caro por isso. Bom, aí imprensa, a imprensa tomou conhecimento disso, mas fui primeira página do Globo, que até escreveram meu nome errado lá, mas dizendo que a Panair estava em greve. Inclusive, ele vinha da Europa, tudo parou tudo. Hoje ele pensava uma coisa, né? Não dá. E, bom, agora, o que vamos fazer? O meu grupo, eu não podia fazer mais nada, porque eu estava demitido, eu nem funcionário. Eles estavam fazendo por você. Então não tinha nada por isso. Aí o pessoal se movimentou tal, e foi a diretoria da empresa e disse, foi um excesso de disciplina, foi uma inabilidade desse comandante. Né? Então mas não podia voltar atrás. Então, se a diretoria voltasse atrás, era um desperdício para ele e um incentivo à indisciplina. Do ponto de vista da diretoria, está certo. Agora, eu fui a vítima, eu fui o pivô da história. E só fiz isso, fiz um relatório. Eu nunca tive uma coisa, um ato que fosse reprovado na companhia, que saiu uma disciplina, qualquer coisa. Não, nunca tive. Sempre fui cumpridor dos meus deveres. Nunca dei uma reunião numa vida. Então, eu tinha lá, e amizade com o grupo de gol, que ele não fazia ideia de que, nem eu, que eu tinha tanto prestígio com os colegas. Porque todos arriscaram o emprego quando fizeram a greve. Mas aí não tinha mais saída. Bom, então foram para a diretoria e disse, os senhores aceitariam, o senhor não quero readmitir, o senhor aceitaria o ministro Eduardo Gomes, que era o ministro da Aeronáutica, ser o árbitro dessa história? Eles não concordaram, porque sabiam que para qual lado o Eduardo Gomes ia ser favorável a mim. Né? Bom, então, quando esgotaram os meios, greve. Aí parou tudo. Aí a Panair se sentiu na obrigação de fazer uma explicação para o público. Aí me denegriu, mas eu era a ovelha negra da aviação, ninguém queria saber, líder sindical, terrorista, sei lá o quê. Bom, tudo foi publicado lá, que a Panair tinha dinheiro, pagou. Aí o Time teve conhecimento aqui no Brasil, nos Estados Unidos, através do correspondente deles aqui, de que isso era uma greve em defesa de um colega injustiçado. Não tinha reivindicação trabalhista, não tinha reivindicação salarial. Isso foi o único caso, na época, de greve em defesa de um colega que foi atingido injustamente. Então, eles acharam isso uma matéria muito boa. Então, publicaram.
eu tenho a fotografia com você. Então, aí a Panel fez a suprema besteira, botou nos jornais todos os meus reportes. E tiraram algumas frases e acrescentaram a dele. Até um padre nosso, tira uma frase lá, muda de sentido. Aí, o Carlos Lacerda, que era um senhor tribuno, era um cara fantástico, um homem extraordinário mesmo, de uma inteligência viva e de peito aberto, um homem de muita coragem. Quando ele tomou conhecimento disso, escreveu um artigo em minha defesa. Eu não gostava do Carlos Lacerda, da política dele e do jeito dele. Foi a única voz que se levantou em meu favor. Aí, ele escreveu um artigo, cerca de 200 documentos confidenciais da Panel, em secretos, foram parar na mão dele, cópia de funcionários que, quando tinham acesso a isso, copiavam e colavam, mandando para ele. Aí ele quis falar comigo, eu fui lá. E ele disse, olha, essa linguagem desabrida, destruidora, como se chama, é o que eu recebo todos os dias, sei muito bem o que você está sentindo. Então, eu já sei da história, mas eu queria ouvir você. Como a Panel e as companhias todas recebiam subvenção do governo, tinham umas tantas obrigações de prestar conta. Então, o Carlos Lacerda achou interessante fazer uma comissão parlamentar de inquérito para a Panel prestar conta do que estava acontecendo face aos documentos que ele tinha. Puxa, isso da Panamérica, que era a dona da Panel, ficou de cabelo em pé. Teve a comissão parlamentar de inquérito, eu fui lá, os meus relatórios estão nos anais da Câmara dos Deputados. Era no Rio nesse tempo. Né? Bom, aí o Time fez essa tal reportagem e eu reportei que o passageiro que tinha pouca sorte o vídeo tivesse pouca sorte de ser nosso passageiro, queria comprar refeição, uma caixinha de lanche em estado de pré-decomposição devido a grande antecedente ao que era feito. E para rebater, para finalizar, ele tomava um café frio com gosto de garrafa suja de laranjada. E tinha tal teor de acidez que se caísse um tapete fino era capaz de furar. Bom, aí o Time botou lá, for cold of heated words, a legenda da fotografia. Bom, aí houve a comissão parlamentar de inquérito, caiu toda a diretoria, e umas tantas providências foram tomadas, porque a comissão parlamentar de inquérito tem que chegar a algumas conclusões. E ela tinha autoridade sobre a Panel porque não subvencionava. Né? Era uma situação diferente de hoje, muito diferente. Aí, bom, vamos aguardar o que vai acontecer. E eu não fui readmitido, mas me pagaram todos os direitos. E houve uma apelação e tal, e o juiz, na audiência que teve depois, esse pedido é só demitir esse funcionário era um direito da Panel. O empregador tem esse direito. Agora, eu estou há 17 anos aqui, nunca vi a Panel pagar, a não ser na última instância. E ela pagou tudo que eu tinha direito. Pagou. Muito bem. Então, a situação ficou assim. Como disse o Omar Fontana, tornou-se amigo dessa turma e comprou na Panel um DC-3. Então, o Omar, sabedor disso, e eu estava na Rua da Amargura, não tinha mais profissão. Ninguém queria ouvir falar nesse líder sindical. Isso é um
saco de problema e tal. É. Ele me contratou. Então, resgatou. Ele é só um ar. Então o senhor foi o primeiro piloto da Sandia? Foi o primeiro piloto da Sandia porque ele sabia da história que a gente fez. Outros nem queriam ouvir falar do meu nome. Uhum. Aquele encrenqueiro, não, aquele perturbador, aquele desobeiro, não. Então, o Omar me contratou. Como mudou toda a diretoria da Panera e os chefeiros perderam as regalias, a mentalidade mudou. E foi para as chefias pessoal meu, grevista, que fizeram a greve em minha defesa. Todo mundo trabalhou para eu voltar. 2 anos depois eu voltei para a Panera. Quando voltei, tinha uns 22 pilotos que tinham passado à frente. Na Panera era assim, você entra, é brigadeiro, é isso, é atrás do último copiloto do aprendiz. Depois você vai progredir. Ninguém passa na sua frente e você não passa na frente de ninguém. E eu, com tiro fora, perdi 22 números. Aí os colegas fizeram um abaixo-assinado pela diretoria para me repor no meu lugar. E eu fui posto. Comandante, no dia 10 de fevereiro de 1965 foi o dia que foram suspensas as operações da Panera. O que o senhor se lembra desse dia e dessa época? Eu perdi o emprego e a profissão. Nunca mais fui comandante. E eu me preparei a vida inteira para voar jato. Eu já, naquele ano, ia para o DC-8. Já estava determinado. Eu teria pular o caravela, que seria um degrau. Que critérios usavam, não sei. Mas eu ia para o DC-8. Então, perdi o emprego e ficou sobrando piloto aqui. A maioria foi para a Europa e aqui também as companhias utilizavam os comandantes, a própria Varig. Com essa saída, aconteceu que eu fiz um curso de piloto agrícola, primeira turma, lá na Fazenda Ipanema. E isso foi em 1968. A primeira turma de piloto agrícola. Bom, nesse meio tempo, então, saí piloto agrícola e, como a Cessna tinha lançado um avião agrícola, que era superior a todos eles, que ela comprou um avião e procurou as qualidades, defeitos, e saiu por um projeto muito bom, que é um avião agrícola da Cessna, chama-se Agüero. Bom, eles precisavam de alguém aqui para divulgar o avião. Não tem. Quem é? O Roque. Então, eu tive essa oportunidade. Eu fui gerenciar o departamento de vendas de aviões. Mas aí, como eu tinha sido comandante da Panera, todos os modelos da Cessna, não só o agrícola, mas todos eles eu fui o gerente de vendas. Fui bem sucedido e fazer demonstração dos aviões quando vinham para venda, os aviões executivos e tal. E eles, com muito bons resultados, né? Aí aconteceu a ferrugem do café. A ferrugem do café ia matar, ia acabar com os cafezais do mundo. Então, foi um fungo que deu lá, que ninguém sabia de onde veio, como é que é. O Brasil, sendo o maior produtor de café do mundo, os cientistas dos países produtores de café vieram para cá para se reunir e chegar a alguma conclusão. Então fizeram várias palestras e eu gravei essas palestras, porque eu já estava interessado na aviação agrícola. Gravei essas palestras e um dia eu tinha um coronel da fábrica reformado que fazia o marketing da Cessna. Ele ia lá no campo de marketing pedir informações para depois distribuir para a imprensa. Aí ele me convidou para um almoço e disse assim: olha, eu quero que você, um almoço com uma pessoa meio Betty, você conhece? Não. Nunca ouvi falar? Não.
o Jeremy Bentham estava no auge e era o redator do caderno de agricultura da Folha. Esse almoço, então, conversa vai, conversa vem, veio o negócio da ferrugem. E ele escrevia sobre essas coisas, claro, agricultura. Era uma coisa do momento. Aí eu disse assim, eu assisti várias palestras desses cientistas e tenho a gravação disso tudo. Aí você me empresta esse material? Disse, não, eu lhe dou, não preciso disso. Ele deitou e rolou, porque aí ele citava cientistas, não tinha contestação. Era o único que tinha esse material. Em agradecimento, ele fez uma reportagem, uma entrevista comigo, de quase meia página no caderno de sábado da Folha. Aí, nesse meio tempo, o Grupo Santista tinha recebido uma representação de um inseticida americano que era um milagre, era superior àquela propaganda do DDT, que o DDT ia resolver tudo. Bom, esse era um governo rural também que precisava de direção agrícola, porque a clientela deles maior era de fertilizante. E eles queriam, eles tinham os clientes, não tinha avião, não tinha aviação agrícola, nem tinha profissional para isso, que eles procuraram tudo. Aí, quando saiu essa reportagem, essa entrevista, está aqui o outro. Eu era mais credenciada porque tinha sido da Panair do Brasil. O comandante da Panair era mais uma vez aí, as portas se abrindo. Mais uma vez. Então, me contrataram. Comandante, em nome da Abrapac e de todos os colegas aviadores do Brasil que assistem esse vídeo, a gente queria agradecer muito a presença do senhor aqui, o senhor dedicar um pouquinho do seu tempo a compartilhar tantas histórias incríveis. Muito obrigado, em nome da Abrapac, comandante. Vocês não têm nada que agradecer, porque vocês me deram uma honra. Obrigado, comandante.